1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Começamos há 2 domingos atrás falando sobre a aliança através do símbolo do batismo infantil. Hoje pela manhã nós vimos a aliança na perspectiva do Antigo Testamento. E agora nós vamos ver a aliança na perspectiva do Novo Testamento. E é isso que Pedro escreve aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu estava ouvindo o discurso do Steve Jobs, quando ele foi homenageado em Stanford, no ano de 2005. Muitos irmãos aqui já sabem que Steve Jobs é o criador da Apple, né? Se você tem um iPhone, iPad, iPin, né? Você sabe quem é, né? Esse rapaz. Infelizmente faleceu, mas em 2005 ele fez um discurso em Stanford muito interessante, falando sobre sua vida. Steve Jobs é um filho que a mãe e o pai não desejaram e entregaram ele para a adoção. E ele foi adotado. A única exigência que a mãe fez para quem fosse adotá-lo é que os pais que o adotassem tivessem curso superior. E porque a mãe, mesmo entregando o filho para adoção, ela não tinha condição financeira alguma, ela disse: eu quero que esse menino tenha curso superior e que ele seja adotado por pais que tenham curso superior. Mas acontece que nenhum pai ou mãe se interessou muito por aquele menino ali no orfanato, né, para ser adotado. Um casal que se interessou e preencheu todos os requisitos, o adotou de fato. Mas logo depois, a mãe biológica descobriu que aquele casal não tinha nenhum curso superior e reclamou junto à justiça. E o casal fez um compromisso que iria enviar aquele menino, quando tivesse a idade já própria para isso, para a faculdade. E esse casal trabalhou duro, porque faculdade lá nos Estados Unidos custa muito caro. E conseguiram, na época certa, enviar o Steve Jobs para uma faculdade. Só que com 6 meses de aula ele não gostou da faculdade. E ele resolveu largar o curso, porque ele disse que não estava bom. E ele não gostava da matéria que ele estava estudando. E ele queria trabalhar nas suas criações. E assim ele foi trabalhar. O problema é que ele não tinha dinheiro, porque a família era pobre. Então ele começou a juntar latas de refrigerante na rua para vender no depósito para ter dinheiro para comer. Essa é a história de Steve Jobs, contada por ele. E aí ele descobriu que se ele fizesse caligrafia, ele ia ganhar dinheiro, porque naquela época as pessoas faziam convites de formatura, de casamento, e contratavam pessoas que tinham uma boa escrita. E ele gostava desse negócio. E ele foi lá e entrou num curso de caligrafia, que era de graça, e ele começou então a fazer e escrever. E ali ele se apaixonou pelo design da caligrafia, porque ele sabia que se inclinasse a caneta de um jeito, ele tinha uma forma, e que as letras tinham que ser espaçadas de um jeito ou de outro. E você pode achar que isso não tem nada a ver com a sua vida, mas o tio Carlos vai mostrar que tem. O tio Carlos é o nosso respondedor das grandes questões da humanidade. Quando você abre o seu computador, você abre o Word, você encontra esse tipo de planilha aí. Clica lá, tio Carlos, onde nós combinamos. Da onde saiu esse tanto de letrinha diferente dos computadores? Steve Jobs. Por causa do curso de caligrafia, diz ele, quando ele montou o primeiro computador pessoal, ele criou essa ferramenta aí, que você pode escolher letras diferentes para escrever. E aí ele disse, palavra dele, que o Word o copiou. Mas quem primeiro lançou esse tipo de opção aí no computador foi a aula de caligrafia do senhor Steve Jobs. Senão todos nós iríamos estar digitando até hoje com aquele tipo de máquina de escrever que
que a maioria aqui não sabe o que significa, mas procure no Google máquina de escrever, põe lá em imagens que vocês vão ver que antigamente se digitava daquela forma. Pode tirar, tio Carlos. Muitas vezes nós achamos que coisas pequenas na nossa vida não têm muito significado, não são importantes, mas na verdade, lá na frente, elas serão tremendamente úteis, porque são coisas que têm a ver com o nosso ser, e não apenas com aquilo que nós temos, mas tem a ver com aquilo que nós somos. Deus colocou em cada um de nós características muito particulares, e isso é algo que vem da graça de Deus, e Ele deseja trabalhar em nós em cada particularidade da nossa vida. E a aliança de Deus conosco é a base pela qual todos os outros dons, todas as outras características irão se manifestar para a sua própria glória. Se nós não tivermos uma aliança com Deus, nenhuma dos outros dons, características ou talentos que uma pessoa possa ter, não tem nenhum significado, sentido ou produtividade com a profundidade que a aliança de Deus nos dá. Vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 15, verso 18. Abre a sua Bíblia aí, vamos dar uma andada na Bíblia um pouquinho. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, a palavra Gênesis significa princípio, capítulo 15, verso 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão. Quem foi que estabeleceu a aliança com Abraão? Deus. Saiu da vontade de Abraão fazer uma aliança? Não. Foi Deus quem falou, eu vou fazer uma aliança com você. Êxodo capítulo 19, que nós vimos hoje no culto da manhã, verso 5. Um livro adiante. Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Percebam que o Senhor não brinca com aquilo que é dele. Observe bem o versículo 5. É a minha voz, diz o Senhor, é a minha aliança, vocês serão minha propriedade, porque toda a terra é minha. Deus não tem crise alguma no seu próprio ser. Ele sabe quem é, Ele sabe o que deseja, e Ele diz, esse sou eu. Goste ou não, Deus é assim. Isso é maravilhoso, porque não há sombra de dúvida, nem variação sobre o ser de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus e a vontade de Deus. Isso é fantástico. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Lá na frente. Se alguém tiver com Bíblia da igreja aí, pode cantar o número que eu estou com outra Bíblia. Pronto, é isso. Jeremias 31. Verso 31 a 33. O texto de Jeremias diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. É a primeira vez que o termo aparece. O Senhor está falando sobre aliança, falou de aliança com Abraão, falou da aliança com Moisés, em Êxodo, e agora em Jeremias, profeticamente, ele diz, eis aí vem dias, lançando para o futuro, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas, novamente, leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus está dizendo, agora vai ser algo novo, porque o povo de Israel havia negado a relação de aliança com o Senhor. A aliança da parte de Deus continuava valendo, mas o povo havia negado a sua participação como um povo obediente à voz do Senhor naquela aliança. Por isso que Paulo, lá em Romanos,
vai dizer que a aliança do Senhor agora é com a sua igreja, não é com a nação chamada Israel, seu povo, mas agora é com a igreja. Marcos capítulo 14, verso 24, nós estamos andando, os irmãos estão percebendo, começamos lá em Gênesis, já estamos em Marcos. Marcos capítulo 14, verso 24. A nova aliança que Jeremias disse que iria acontecer, Marcos capítulo 14, o verso 24, diz o seguinte, que na ceia do Senhor, o Senhor Jesus toma o pão, parte, toma o cálice, bebe, e ele diz, verso 24, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de toda a humanidade. É o que está escrito aí? Não, de muitos, não de todos, mas apenas dos que creem. Apenas dos que creem. No Antigo Testamento, a palavra aliança, berit, aparece 300 vezes. No Novo Testamento, a palavra aliança aparece 30. Das 30, 25 vezes, ela é apenas uma citação do Antigo Testamento. O Senhor está chamando o povo dele não para olhar para trás. A aliança de Deus conosco não nos faz judaizantes saudosistas. É um grande equívoco uma igreja olhar para os moldes da aliança do Antigo Testamento e tentar resgatar as cerimônias do Antigo Testamento, as festas do Antigo Testamento, o rito do Antigo Testamento, querendo fazer com que isso seja marca de uma espiritualidade judaico-cristã. Não é. Nós estamos vivendo um novo tempo, uma nova aliança, um novo momento. E quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. E o momento em que o Senhor fala isso é um momento de muita dor, de muita dificuldade do povo de Deus, porque o Senhor sabia que o povo enfrentaria lutas. Vamos voltar agora para o nosso texto. 1 Pedro 2. Van Groningen, um teólogo que escreveu uma série de livros muito interessantes, um deles chamado Criação e Consumação, são livros de 1000 e poucas páginas, cada um deles, mas é um livro bem interessante, são livros interessantes. Ele fala sobre a relação pactual de Deus conosco, e ele diz que a relação pactual de Deus conosco estabelece em Jesus Cristo, o mediador do pacto, aquele que anuncia o reino de Deus. E aí ele diz o seguinte, não se discute, diz Van Groningen, o fato de que as Escrituras revelam Deus e Jesus Cristo, mas elas revelam mais. Elas revelam Deus como Criador triuno, governador e provedor do seu reino. Revelam que Deus é um Senhor pactual e que Jesus Cristo é o mediador do pacto, consequentemente, o agente do reino. Daí ele diz, a nossa leitura da Bíblia tem que ser direcionada sobre esses 3 holofotes, o reino, o mediador e o pacto. O reino, o mediador e o pacto. O que isso tem a ver conosco aqui nessa noite? Nada, é que eu achei a citação interessante e resolvi colocar no texto. Não, tem tudo a ver. Olha o texto que nós lemos de 1 Pedro, capítulo 2. Observe que a primeira palavra do versículo 9 é igual à primeira palavra do versículo 10. A palavra é vós. O texto começa a ser direcionado para o povo de Deus, tendo uma mudança de sujeito. Por quê? Porque o versículo anterior vai falar de gente que não pertence ao nosso grupo. Ele vai dizer no versículo anterior, pedra de tropeço, olha o que diz o versículo 8, e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra. Como é que eles tropeçam na palavra? Eles ouviram a palavra, mas eles são desobedientes para o que também foram postos. O Senhor começa a dizer, num momento de crise e dificuldade que a igreja a qual Pedro escreve passava, que existia um grupo de pessoas que havia negado a comunhão pactual, a aliança com Deus. Ouviram a palavra, mas foram desobedientes à palavra.
ouviram o Deus se revelando através da natureza e de tudo que foi criado, mas foram desobedientes à palavra, não renderam glórias ao Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que os desobedientes em relação à palavra do Senhor são aqueles que se tornam obedientes ao curso que o mundo traça para que eles possam cumprir. Ou seja, ou alguém segue a agenda do mundo ou segue a agenda de Deus. A Bíblia não abre uma terceira opção. E aí ele vai dizer, mas nós não somos assim. E Pedro escrevendo diz, vós sois diferentes, porque Deus nos chamou para uma aliança pactual. Portanto, mesmo que o mundo esteja passando por uma turbulência, como na época que Pedro escreve essa carta, e como o tempo que nós vivemos hoje, existe uma diferença clara entre aqueles que são desobedientes para com a aliança e aqueles que entenderam a aliança. Aqueles que são desobedientes à aliança porque nunca entenderam ou foram parte desta aliança, apenas ouvintes dela, e aqueles que são parte da aliança, porque Deus, por sua imensa graça, nos chamou e nos sustenta, porque o que nos mantém firmes na aliança, não é a capacidade nossa de sermos melhores do que qualquer outra pessoa, mas o que nos mantém firmes na aliança é a manifestação da graça de Deus, e por isso nós somos gratos, pela misericórdia e graça de Deus. Daí, olha o versículo 9, ele vai dizer, a igreja é esse novo Israel de Deus. Quais são as características deste povo, que quando ouve a palavra, tem um coração aquecido pela palavra? Raça eleita, povo escolhido. Vamos abrir Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos capítulo 8, verso 16. O texto diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Vem o verso 17 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, o que nos insere nessa relação pactual e confirma a nossa relação pactual de aliança com Deus é essa comunicação sobrenatural que o Espírito Santo fala a todos nós. Eu passei agora à tarde estudando uma discussão sobre a teoria da evolução de Lemaitre, que diz que a expansão do universo está limitada dentro dele mesmo, e a expansão do universo que não está limitada a ele mesmo. E aí há uma discussão de Einstein com Lemaitre. Bem interessante essa discussão. E essa discussão chega a um ponto em que eles concluem o seguinte, não é necessário, eu achei fantástica essa conclusão, não é necessário tentar provar a existência do Deus que cria as coisas através da discussão da ciência, porque a ciência ela já parte daquilo que foi criado. Eu achei isso fantástico. A ciência já parte daquilo que foi criado, ou seja, o sobrenatural é tão evidente que não dá para analisar, não dá para discutir, Nós somos o povo que Deus nos deu uma perspectiva espiritual das coisas. Nós não somos o povo que vê apenas as coisas de uma maneira material. Deus nos dá uma visão sobrenatural, valores sobrenaturais. Portanto, a ciência para nós é uma bênção. Ela discute coisas naturais, mas nós temos a graça de Deus de irmos além. E por isso que quando a gente toma remédio, coisa natural, a gente ora. Senhor, que Ele faça efeito sobrenatural. Por isso que quando a gente vai ao médico, coisa natural, a gente ora, ô Senhor, dá sabedoria sobrenatural. Porque é a soma desses elementos que faz com que a nossa vida se torne completa na aliança que Deus nos chamou, nessa perspectiva de povo que é diferente. Volta lá para 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós, porém, não sois como esses que são rochas de ofensa e pedra de tropeço. Vós, porém, sois raça eleita. Quem elegeu? Deus. Quem chamou para a aliança? Deus. Quem nos resgatou? Deus. Quem morreu na cruz por nós? Deus, antes que nós existíssemos.
Isso é um fato histórico. E como raça eleita, nós somos um sacerdócio real. É uma responsabilidade de levar a palavra. O sacerdote tem a responsabilidade de levar a palavra, de falar com Deus e falar com o povo. E é uma das belezas da teologia reformada, a teologia reformada diz que todos nós somos sacerdotes, é o sacerdócio universal de todos os santos, um dos pontos basilares da fé reformada. O que isso significa? Que qualquer um de nós aqui pode entrar na presença de Deus, em oração. Você não precisa confessar seus pecados para os pastores, para o pastor interceder junto de Deus, junto a Deus. Já pensou? Graças a Deus que não precisa disso. Graças a Deus. Você ora lá com o Senhor, fala com Ele. Nós somos aqueles que ensinam a palavra, e Deus separou para isso. Mas a relação sacerdotal, ou seja, de oração, de entrar na presença do Senhor, clamando pelo perdão dos pecados, isso cada cristão agora, por causa de Cristo Jesus, tem livre acesso, porque Ele é o sumo sacerdote, que adentrou o Santo dos Santos, rasgou o véu e abriu para que todos nós pudéssemos falar diretamente com Ele. Somos filhos do Rei e temos acesso direto ao Rei. Não precisamos de intermediários. Somos filhos do Rei e podemos ter acesso direto a Ele, através da oração. Daí o sacerdócio é real, versículo 9, e é um povo que vive uma nação que é santa. Vamos olhar Mateus capítulo 22, o verso 1 ao 4. Mateus capítulo 22, o verso 1 ao 4. Essa nação que é santa, Mateus capítulo 22, verso 1 ao 4. É chamada para as bodas. De novo entrou Jesus a falar parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Quem é que convida? É o rei. Ele convida. Essa é a nação que é santa, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você pode entrar no banquete, mas saiba que sempre o rei estará lá. Às vezes você se acha bom, às vezes você acha mal, mas Deus te convidou. Fique feliz com isso. E agora, entendendo o privilégio de participar da aliança, viva na obediência e na alegria daqueles que foram convidados pelo rei para participar dessa mesa. Efésios capítulo 5, verso 25 a 27. Efésios capítulo 5, verso 25 a 27, diz o seguinte. Efésios capítulo 5, verso 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos pular essa parte. Ou seja, é o amor sacrificial de alguém que morre para servir. Que coisa linda isso. Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é chegar no dia do casamento bem vestida. O papel da igreja é chegar no dia do casamento com a roupa limpíssima, com o penteado certo, com o buquê na mão. E a igreja é a noiva do Cordeiro.
Quando alguém critica a igreja de Cristo Jesus, é como se pegasse a lama na rua e jogasse no vestido da noiva. Cuidado, cuidado, porque a noiva é de Cristo. Não macule o vestido da noiva. O noivo não vai gostar. Nós precisamos resgatar o amor da igreja pela igreja e o cuidado da igreja pela igreja. A crítica do profeta Ageu, no capítulo 1, tem sido esquecida constantemente. Quando Ageu, lá no capítulo 1, diz assim, a tradução, revista e atualizada do reverendo Leonardo. Ageu, capítulo 1, depois você lê, lá na sua casa. O profeta Ageu diz assim, que Deus reclama para a igreja. Está todo mundo cuidando da sua casa. A sua casa está cada vez mais bonita e cheia de eletrodomésticos. Essa tradução é minha. Mas a minha casa está às traças. A minha casa está às traças. Por isso, vocês não conseguem realizar os seus sonhos e projetos, porque o que vocês colocam no seu bolso é como um saquetel furado. Nós precisamos olhar para a igreja, que somos nós, como nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Volta lá para 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é de Deus. Tem gente que diz, eu fui na igreja do fulano, na igreja do ciclano, a igreja não tem dono, meu querido. Igreja, o dono da igreja é o Senhor Deus. Para com essa história. Igreja de Deus. E nós somos o povo da propriedade exclusiva dele. Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a marca da aliança. E o que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa agenda? O versículo 9 diz de maneira clara, a fim de... Tá bom, Senhor, eu entendi, eu fui resgatado, o Senhor morreu por mim na cruz, pagou os meus pecados, eu sou o mal que o Senhor chamou, aquele homem mau, para banquetear dentro da tua casa, da igreja, eu agora faço parte dessa igreja, entrei nessa aliança, Senhor, glorificado seja o teu nome, eu quero cumprir a tua palavra, mas para quê? Olha o que diz o versículo 9, a finalidade está aí, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa agenda. Essa é a nossa agenda. É proclamar as virtudes do Senhor, aretas, palavra grega que vai significar as nobres qualidades de uma pessoa. Eu ouvi essa frase, adorei essa frase, do Ronaldo Lidório, nós recentemente dividimos palestras numa conferência em Recife, e o Ronaldo Lidório disse o seguinte, pastor Ronaldo Lidório disse o seguinte, se você tiver 5 minutos, apenas 5 minutos para compartilhar o evangelho com alguém, não fale sobre igreja, fale sobre Jesus Cristo. Fale sobre Jesus Cristo. Muitas vezes nós queremos começar, né? Olha, você é o quê? Eu sou presbiteriano. Ah, você é crente? É, mas a igreja presbiteriana é diferente. A igreja presbiteriana não é bem assim. A igreja presbiteriana, ela tem uns membros que esperneiam por aí, mas a igreja presbiteriana, ela também tem um outro lado importante, né? E tal, é uma igreja boa, é uma igreja que tem pessoas sérias, comprometidas com... Não fala nada de igreja. Fala sobre Cristo, que é o que as pessoas estão precisando ouvir. Fala sobre o caráter de Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre a mensagem de Cristo. Porque todos nós, todas as igrejas, têm erros e acertos. E nós vamos nos perder na defesa disso. Nós somos aquele povo chamado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí, ele volta para o versículo 10 e conclui essa linha de raciocínio, dizendo, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo. Então, quando você conversar com uma pessoa que ainda não é povo, ele tem a possibilidade de um dia ser povo, porque a porta não está fechada. A porta ainda está aberta. Ela é estreita, o caminho é apertado, mas ela conduz ainda à salvação. E o texto vai continuar, do versículo 10. Agora nós somos povo de Deus,
Nós não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia. O John Frame, no seu livro de teologia sistemática, falando sobre a importância dessa relação pactual de aliança conosco, o livro dele, The Doctrine of the Christian Life, diz o seguinte: quando Deus nos transformou em seu povo, Ele começou a lutar as nossas batalhas, Ele derramou sobre nós a sua bênção, e Ele nos amou. Mas nós não devemos nos esquecer nunca que aquilo que é mais importante é que Ele agora está conosco. Mais do que nos abençoar, mais do que chamar seu povo, mais do que batalhar as nossas batalhas, nós agora vivemos nele. Aí diz o Frame, no Antigo Testamento, Deus literalmente habitava com o povo de Israel através da teofania, quando o povo chegava-se ao tabernáculo, ao templo, e dizia: Deus está ali. No Novo Testamento, Jesus Cristo vem e Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. E quando Jesus Cristo é assunto aos céus, Ele envia o Espírito Santo para que Ele venha habitar, não no tabernáculo, não de forma visível, como Jesus Cristo, do qual você poderia ver, mas agora o Espírito Santo vem para habitar em nós. Perceberam como a coisa evoluiu? Tabernáculo exterior, o Cristo encarnado, o Espírito em nós. Isto é aliança, a nova aliança de Deus para conosco, e nós não podemos nos esquecer disso. Daí, meus irmãos, fica a pergunta que não quer calar. Tá bom, pastor, mas o que é que eu levo para casa? Todas as vezes que você abrir o seu computador no Word, eu quero que você se lembre desse exemplo. Que você for escolher a letrinha lá e clicar, você vai dizer: interessante, foi uma aula de caligrafia que fez com que a pessoa que inventou isso aqui criasse essa aba aqui de oportunidades para a gente escrever com letras diferentes. Algo que começou tão pequeno e que hoje, queiramos ou não, é tão importante, tão útil para todos nós. Tem gente que olha para o fato de que Deus nos chamou para estabelecer uma aliança como algo muito pequeno, mas não é não. É algo útil que nós devemos usar todos os dias na nossa fé, em nossa oração, agradecendo. Porque é porque o Senhor nos chamou para essa aliança que nós somos abençoados, guardados, protegidos, e porque a nossa vida tem razão para ser. Porque nós temos uma missão, e a missão é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando oramos, Ele ouve. Quando intercedemos, Ele atende. Quando clamamos, Ele responde. Ele tem uma aliança conosco. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós não queremos nos esquecer da Tua palavra, macular a Tua igreja, ser pedra de tropeço, não queremos ser desobedientes, mas sem Ti, Senhor, nada podemos fazer, nada de bom podemos realizar. Sem Ti, Senhor, iremos desobedecer, iremos entristecer o Senhor nesta relação conosco. Nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Que o Senhor nos lembre o tempo todo que nós somos o povo da aliança. Que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos guarda. Nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor. E por isso, Deus, queremos proclamar a Tua palavra para a glória do Senhor em todos os lugares, com a nossa vida, com a nossa alegria, para a glória do Teu próprio nome. Ó Senhor, não permita que olhemos para esse grande privilégio como se fosse uma coisa pequena, porque não é.
foi pago um alto preço na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos a liberdade de falar contigo em oração. Conduze os nossos passos, e que aquelas coisas mais simples da nossa existência possam ser usadas poderosamente pelo Senhor, para abençoar muitas e muitas vidas, para a glória do teu próprio nome. Oramos agradecidos, pedindo a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém.